Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Bruno Vanuzzi, secretário municipal de Parcerias do Saneamento de Porto Alegre. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, Osiris. Gostaria de cumprimentar o nosso espectador. Estamos aí novamente, sempre à disposição. Dentro de um novo processo, a Câmara aprovou agora a concessão parcial do Departamento Municipal de Águas e Esgotos aqui da capital dos Gaúchos. E o que acontece a partir de agora, secretário? Bom, esse processo autorizativo, na verdade, descongelou um processo de estruturação do projeto. Estruturação nada mais é do que a preparação dos documentos de licitação, que é um processo relativamente longo, é um processo que deve demorar em torno de 6 meses, depois mais 3 meses de consultas públicas, audiências públicas. Quase um ano, então. E mais 3 meses de licitação. Sim, o cronograma é de 12 meses, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Vamos trabalhar para que seja menos. É uma concessão parcial, a parte de saneamento, né? E nós temos um déficit de saneamento aqui na capital. Comparado a Porto Alegre com o resto do país, como é que a gente está? Bom, nós temos que observar os indicadores, primeiro, de água e, segundo, de esgotamento sanitário. E em relação à água, nós temos um indicador mais comum, que é o indicador que as pessoas muito falam, que é a distribuição de redes, né? Então, nós temos redes atendendo 99% da população de Porto Alegre, o que é um índice muito bom. Nós estamos, assim, tecnicamente, com a água universalizada em atendimento por redes. O problema todo é a questão da intermitência, né? Então, nós temos algumas regiões da cidade que têm escassez hídrica de forma periódica e reiterada, muitas vezes por 10, 15 dias, com um certo racionamento nessas regiões. Então, isso precisa ser resolvido. E, por outro lado, no esgotamento sanitário, aí sim nós temos os problemas um pouco mais sérios. Nós temos um número de redes, se considerarmos o conjunto de pluvial com cloacal, separador absoluto, até aparentemente alto, muitas vezes é citado, né, publicamente, que nós temos uma grande quantidade de redes, mas separador absoluto ou aquele que é o esgoto misto, o sendo usado para coleta e tratamento de esgoto, nós temos pouco mais de 50%. Pouco mais de 50%. Nós estamos entre as grandes capitais, ao menos da região sul e sudeste, no último percentil ali, nos 25% mais baixos. Tá? Nós temos grandes capitais com níveis superiores e o que é mais importante, né? Não só com níveis superiores, mas em níveis ascendentes. E nós estamos em Porto Alegre com uma estagnação já de diversos anos. E assim, o que se vê em Porto Alegre é que o esgotamento sanitário evoluiu a saltos de obras muito grandes e obras que, no frigir dos ovos, acabam criando intervalos muito grandes de elevação de qualidade, elevação de números. Então, nós ficamos muitos anos, décadas, com em torno de 27% de esgoto tratado. A enchente, de alguma forma, prejudicou o esgotamento sanitário? Sim, com certeza. Muitas infraestruturas ficam em áreas que foram alagadas. Então, áreas, seja na Zona Norte, como, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto do Sarandi e algumas estações de bombeamento, como mesmo na Zona Sul, o sistema de coleta localizado, naquela região que começa ali pelo Cristal e vai até a Serraria. Toda aquela região tem um sistema de esgotamento sanitário que circula pela parte onde tem a areia da orla. E aquela região foi revolvida com essas enchentes. Então, nós temos dificuldades, dá para se dizer que a capacidade instalada é em torno de 52%, 54%, mas provavelmente o índice efetivo hoje seja abaixo disso. E nós precisamos chegar a 90%. Até 2033, né? 31 de dezembro de 2033. Bom, nós não chegamos a 50% em 65 anos de operação pela Prefeitura. Então, nós temos aí uma taxa abaixo de 1% ao ano e sempre muito dependente de grandes obras, aquelas assim, estilo bala de prata, quando o que Porto Alegre precisa talvez não seja isso, seja um trabalho de campo, de formiguinha, fazendo diversas intervenções de porte médio e pequeno, que são necessárias, mas dão muito trabalho, além de custarem muito dinheiro. Ao final ao cabo, isso é uma licitação internacional? Sim, é uma concorrência internacional, aberta à participação de operadores de saneamento e fundos de investimento que terão que comprovar, primeiro, as condições técnicas, né, de execução dos serviços, comprovar que sabem fazer, que já fizeram, expertise e capacidade financeira, que é tão ou mais importante num projeto como esse, que é um projeto que coloca bastante risco
para o lado do privado. Ou seja, o privado tem que colocar muito dinheiro na frente antes de ver a sua rentabilidade aparecer. Tem que ter capacidade, então. Tem que ter capacidade técnica e financeira. Isso é importante nesse processo todo. Quem faz a valoração de quanto vale o ativo do Departamento Municipal de Águas e Esgotos? O DEMAI não está à venda, né? Isso é muito importante entendermos. Nenhuma parte do DEMAI será privatizada, nenhum servidor perderá seu cargo. O que está se avaliando e fazendo a estruturação através do BNDES... Que é a valuation. Na verdade, não é só a valuation. Valuation é uma coisa muito importante, é o elemento principal quando está fazendo um processo de privatização, que é uma venda. Porque isso é um processo irreversível, né? É um ativo que, como, por exemplo, a Carris foi privatizada, ou como, por exemplo, a CE, ou a própria CRT. Corsã, eu acho que também, né? Corsã também, sem dúvida. Mas o mais importante neste tipo de processo, que é um processo de concessão, é nós entendermos, primeiro, que esse processo tem início, meio e fim. Todos os bens que são geridos e que são, inclusive, comprados, adquiridos, investidos pela empresa privada, daqui a 30 anos, retornam ao poder público como patrimônio público. Então, este é um contrato para acrescentar patrimônio público e não para alienar patrimônio público. Aumentar serviço. Então, aumentar serviço, mas aumentar infraestrutura. Se fosse só aumentar serviço, seria como, por exemplo, um serviço de coleta de lixo, estritamente, que o que importa é ter caminhões que são bem ou mal ativos, que se consomem com 10, 15 anos, e ter o pessoal para fazer a coleta. Mas o esgotamento sanitário é a obra na veia. Sim, tem que ter cano enterrado. Cano enterrado, ligações sendo feitas, estações de bombeamento, estações de tratamento, emissários. Então, tudo isso virá com os investimentos, virão com este contrato e, ao final do contrato, todos esses novos ativos, todas essas novas infraestruturas serão públicas. Aliás, desde o momento do investimento já é considerado um bem público reversível. Só está na posse. Digamos que uma empresa contratada nessa concessão parcial faça uma nova estação de tratamento de esgoto, né? No momento que ela constrói aquela estação de tratamento de esgoto, aquela estação tecnicamente é um bem público que está sob a gestão, sob a posse dessa empresa concessionária. Então, é como se fosse um inquilino. Ele constrói, mas é obrigado a manter também, é obrigado a operar e manter, que é um bom alinhamento de incentivos, porque, teoricamente, quem é obrigado a fazer a manutenção tem a tendência a construir com melhor qualidade. Sim. Então, nós temos uma expectativa muito boa de que os indicadores, esses que hoje não são bons, em termos de intermitência de água, nós sabemos que tem regiões da zona leste e extremo sul da cidade que, em anos de maior estresse, chegam a ficar 20, 30 dias com algumas interrupções, assim, não são 30 dias corridos, mas uma sequência de 2, 3 dias, ou 3, 4 noites, se durante o dia tem água, e vice-versa, durante o dia não tem água, durante a noite tem água. E um dos principais objetivos é eliminar essa escassez. E, por outro lado, nós temos um índice de tratamento, de coleta e tratamento de esgoto muito mais ampliado. Isso é fundamental porque saneamento é saúde, né? Quando você trata saneamento, trata esgoto, esses indicadores se refletem também nos indicadores de saúde, né? Menos gente se contaminando e engrossando fila do SUS. Essas coisas estão encadeadas, né? Sim, e é muito importante que esse processo, essa legislação que foi aprovada, recebeu muitas contribuições dos vereadores. Os parlamentares participaram de uma forma muito ativa na construção do texto final, que teve 8 emendas aprovadas com o compromisso do governo de aprovação, apresentados pelos vereadores, claro, negociadas com o governo, que endereçam diversas dúvidas que muitas vezes o cidadão e os próprios parlamentares manifestavam em plenário. Então, uma das coisas mais importantes que hoje está escrito nessa lei é de que os investimentos priorizarão áreas que tenham o menor IDH. Ou seja, nós vamos colocar esgoto para quem mais precisa. As áreas mais deprimidas. E são regiões onde o esgoto geralmente não chega pelas mãos do poder público. Porque o poder público está olhando no futuro e pensando, não, eu vou fazer uma reurbanização, vou remover essas famílias, vou levar para outros locais, precisamos fazer aqui toda uma urbanização, e acaba ficando que uma coisa espera a outra. Por exemplo, o esgotamento sanitário espera o esgotamento pluvial, que espera a pavimentação da via, que espera a calçada, que espera a iluminação pública. Uma coisa fica esperando a outra, quando o conceito não é esse. Nós precisamos sim fazer os investimentos
nem que sejam investimentos que depois tenham que ser refeitos, sejam investimentos com um material com uma duração correspondente ao tempo esperado, por exemplo, de remoção dessas famílias, com uma vida útil para que depois seja feito outro, mas que enderece o problema dos chamados núcleos subnormais. Os núcleos subnormais em Porto Alegre constituem uma chaga para a população. Quem visita essas regiões da cidade vê o esgoto aflorando, sabe? Cheiro, né? O cheiro, muitas vezes a fossa que é realizada nessas regiões não é tecnicamente adequada, não é uma fossa feita com o procedimento todo adequado, aquele procedimento para uma fossa séptica exige bastante dinheiro, exige muitas vezes um maquinário que não está à disposição num local irregular, até pelo difícil acesso. Então, é importante que esses locais tenham um mínimo de dignidade, tenham um mínimo de saúde. E isso eu posso assegurar para o nosso espectador, para quem hoje vê esse assunto com um certo receio, puxa, afinal de contas, como que vai dar certo um negócio desse? Sim, dará, porque o contrato dirá já previamente quais são as regiões que precisam dos investimentos e periodicamente, talvez a cada 5 anos, é essa a nossa ideia, se faça novamente um mapeamento das regiões mais carentes que precisam dos investimentos. Porque a cidade é um corpo vivo, né? Sim, ela evolui. Ela evolui e nem sempre da melhor forma. Então, o saneamento não pode ser, assim, é uma coisa de prioridade. O saneamento não pode ficar por último, em termos civilizatórios nessas áreas. A gente está conversando com o Bruno Vanucci, secretário de Parcerias para Saneamento da Prefeitura de Porto Alegre, novo modelo de saneamento aqui para a capital dos gaúchos. Vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo. Você fica conosco, nós já voltamos. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Bruno Vanucci, secretário municipal de Parcerias de Saneamento de Porto Alegre. Agora, a gente tratou um pouco de como vai ser preparado esse cronograma todo de parceria. A empresa que assumir a parte de saneamento do DEMAI de hoje, ela vai herdar as obras também. O município já investiu bastante na obra chamada da Ponta do Arado, se bem me lembro, que resolveria o problema ali de Lomba do Pinheiro e parte da Zona Sul. Ela herda essa estrutura, ela leva a cabo o restante da obra. Como é que vai funcionar isso? A obra do Arado, que foi feita até agora, foi realizada, diz respeito exclusivamente à captação da água e ao tratamento. São 2 etapas do ciclo da água que ficarão com o DEMAI integralmente, inclusive isso previsto no projeto de lei que foi aprovado. Então, naturalmente, essa infraestrutura continua em operação com o DEMAI e é uma infraestrutura que deve estar pronta, muito provavelmente em operação em fim de 2027. 27 só, né? Em fim de 2027. Agora, para acho que tem financiamento internacional ali também. Né? Esse é um financiamento da Caixa Econômica Federal. Da Caixa. Esse projeto, para solucionar integralmente a escassez que nós temos na Lomba do Pinheiro, na região leste, necessita de obras complementares, que são, basicamente, uma nova adutora, uma estação de bombeamento e um reservatório. Então, a estação de bombeamento empurra a água em direção à região da Lomba do Pinheiro, a adutora é a tubulação que leva a água até lá, e o reservatório fica na própria Lomba do Pinheiro para garantir a estabilidade de pressão nas redes locais. Essa obra ainda não começou. Essa obra também é um financiamento da Caixa Econômica Federal, nós estamos acompanhando atentamente, e é uma obra que será uma obra pública, fará parte das obras, como se diz, de bens reversíveis. Sendo uma obra de bem reversível, ela acaba transferindo algum investimento que seria o equivalente àquilo para algum outro investimento que essa empresa privada fará. Então, imaginemos o seguinte, fazendo uma avaliação do quanto a capacidade do cidadão porto-alegrense tem de contribuir com água e tendo como premissa a tarifa atual de água, nós vamos calcular um volume de investimentos e tudo que puder ser realizado de investimentos previamente pela cidade e que será passado para essa concessão, significa que essa concessão poderá atender áreas que hoje não são atendidas. É mais serviço sendo colocado. Então, assim, a solução para o saneamento em Porto Alegre é um esforço conjunto. Por isso que concessão é uma modalidade de parceria público-privada e vice-versa. É uma parceria entre o setor público com a sua, às vezes, capacidade de financiamento, em períodos de Selic muito alta, como agora, os financiamentos públicos, em geral, podem ser mais vantajosos do que financiamentos obtidos pela concessionária privada.
Todavia, a execução da obra acaba sendo muito mais morosa e muitas vezes mais custosa. Isso por dificuldades de flexibilidade que a nossa legislação impõe. Mas então, assim, digamos que nós consigamos que a obra da Pão Dourado esteja pronta em maio de 2027. Se não houver iniciado ainda a obra pública com o financiamento da Caixa Econômica Federal já contratado, muito provavelmente essa obra acabará sendo a cargo do setor privado, retirando o custo de alguma outra obra que deveria ser realizada. Então, o interessante é que a gente tenha efetivamente as obras com todas as fontes possíveis. Nós não podemos imaginar que saneamento se resolve com um investimento só público ou só privado. Talvez esse falso dilema que muitas vezes é apresentado para a sociedade é algo que polui muito o debate público. Então, quando se vai na Câmara de Vereadores e se vê um protesto, claro, protesto de pessoas com bandeiras da União Soviética, é importante sempre relembrar. Quem esteve na Câmara viu, assim, as bandeiras, as camisetas eram relembrando a União Soviética, que acabou há 40 anos. Mas, dito isso, existe um falso dilema, que a dicotomia do investimento público é algo que nós estamos escravizados. Nós não estamos escravizados. O investimento deve ser público e ele também deve ser privado. Nós temos que combinar esforços e por exemplo, o que se vê claramente em rodovias, em aeroportos, em redes de transmissão elétrica. Pois é, secretário, quando a gente olha para saneamento, a gente olha para onde hoje dentro do país? Que bons exemplos nós temos hoje desse tipo de parceria com saneamento no Brasil? Olha, é inevitável citar o caso, por exemplo, de Niterói. Niterói é uma das primeiras cidades. Rio de Janeiro. Foi talvez a primeira concessão parcial que foi feita no Brasil, esse modelo. Em torno de 18 anos atrás. Também separa saneamento e água. A captação e tratamento de água a cargo da SEDAI, companhia estadual, e o serviço de esgotamento sanitário e o serviço de distribuição de água e o serviço da gestão comercial a cargo da Águas de Niterói, que é uma empresa que foi constituída com essa finalidade. Bom, Niterói hoje tem 95% do esgoto tratado. Os 5%, 95%? Em quanto tempo foi feito isso? Então, são 19 anos. Esse índice foi atingido em pouco mais de 10 anos. Em 10 anos se chegou a 90% e depois foi se evoluindo gradualmente, porque esses 5% são em zona rural, em zonas mais distantes, zonas que assim, não existe um impacto ambiental da falta de saneamento, mas todas as comunidades têm esgoto coletado e tratado. Todas aquelas comunidades bem típicas do Rio de Janeiro, em Niterói, também tem a comunidade no morro, como se diz, tudo aquilo tem esgoto tratado. Então, esse é o referencial. E, claro, depois nós temos todo o Brasil evoluindo. Nós vemos, por exemplo, no estado de São Paulo, foi um processo um pouco diferente, foi a privatização da Sabesp, na verdade foi uma abertura de capital da Sabesp, e a meta é 2029, atingirem a universalização do esgoto, 2029, ou seja, 4 anos antes do marco regulatório, do marco do saneamento, do limite máximo. Nós estamos vendo Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o Pará, o Espírito Santo, o próprio Paraná, que tem a Sanepar, que é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, na verdade, de capital aberto, ações negociadas em bolsa, fazendo vários lotes de subconcessões, várias PPPs regionalizadas. Então, o Brasil todo está usando este modelo misto, que é um modelo em que existe o investimento público, e aqui em Porto Alegre muito concentrado em proteção contra cheias, em drenagem urbana, em captação e tratamento de água. E esse é o foco principal. E o esgotamento sanitário, que é um trabalho que geralmente nós temos visto em todo o mundo, ciclos de investimento privados muito marcados para a obtenção da universalização. Isso é algo que se observou na França, na Alemanha, na Inglaterra. Todos esses países fizeram mais ou menos a mesma fórmula que o Brasil vem fazendo e que Porto Alegre, oxalá, também virá fazer a partir dos próximos 12 meses. O senhor citou Niterói. Niterói acabou tornando, com esse saneamento regularizado, as suas praias balneáveis novamente, elas que eram extremamente poluídas. Eu cresci numa Porto Alegre na década de 70, que eu podia tomar banho na beira da praia, ali em Boca de Rua, no bairro Tristeza, no final da Maritota. A gente ia pescar no Guaíba até 1973, 72, por aí afora. Permite pressupor que o saneamento bem tratado, chegando-se a esses níveis, Porto Alegre possa tornar novamente os seus bairros que tem água do rio, o rio balneável ou potável ali?
Sem dúvida, é esse o nosso objetivo. Dando um exemplo bem claro, concreto, recente, agora, nos últimos 2 anos, foi feita uma PPP, aliás, algumas, no município do Rio de Janeiro, pela SEDAI, e uma delas compreende a região central do Rio e Zona Sul. E de 2 anos para cá, a Lagoa Rodrigo de Freitas, que era impensável ser balneável, hoje não só tem balneabilidade, como retornou à vida. E as praias de Ipanema, de Botafogo e Flamengo, que são praias extremamente urbanas, muito próximas do centro, que são divididas pelo Rio da Carioca, que era altamente poluído, também voltaram a ser balneáveis com fauna, com tartarugas, inclusive se reproduzindo. É algo que, assim, o impacto na vida das pessoas e de quem mora perto é inacreditável. Eu tenho esperança de que Ipanema, num horizonte de 5 anos, talvez, seja novamente balneável. A região da Tristeza, eu também acho que assim, não está tão distante. A região da Tristeza tem menos áreas de praia, mas a Pedra Redonda, por exemplo, tem. Sim, ali tem Tristeza, Vila Assunção, são praticamente grudados, né? A Vila Conceição tem uma praia de uns 500 metros e a Praia de Ipanema, existem fotos dos anos 70 como balneário. As pessoas com guarda-sol, cadeira de praia, tomando banho como se fosse... Porque hoje é até Belém Novo só, né? Então... Hoje nós temos, assim... No lado sul da Serraria, uma condição um tanto quanto melhor, né? E ali de frente, talvez para Belém Novo, mas Belém Novo ainda está um pouco mais longe. Mas a Bahia que termina, por exemplo, na Ponta Grossa, até ali nós não temos índices muito bons de saneamento. Sim, podem melhorar facilmente. Alto índice de coliforme fecal naquela região ali, né? Nós temos assim diversas contaminações, né? Coliformes fecais, nitrogênio, nós temos potássio, nós temos assim, matéria orgânica mesmo, carga orgânica, além de coliformes fecais, que é um outro indicador. Nós temos um baixo nível de oxigenação. Então, quando se fala na qualidade da água, não é só o coliforme fecal que conta. Sim. Tem muita coisa, muitos indicadores. E Porto Alegre, assim, recebe a água da região metropolitana, que vem melhorando rapidamente os seus indicadores. Rapidamente, a região metropolitana e o Rio Jacuí também. A gente está conversando com o Bruno Vanucci, secretário de Parcerias para Saneamento de Porto Alegre, novo modelo de saneamento para a capital dos gaúchos. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Bruno Vanucci, secretário municipal de Parcerias de Saneamento aqui de Porto Alegre, falando do novo modelo para o saneamento da capital dos gaúchos, dentro da meta de se atingir a universalidade, saneamento e água até 2033, é isso, né, secretário? Dezembro de 33, 31 de dezembro. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Olha, eu acho que o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma história tão bonita, tão valorosa, e em algum momento perdeu a sua capacidade de se modificar, de se atualizar e se modernizar. Nós estamos agora num ciclo muito bom de modernização do Estado. E quando eu digo do Estado, em todos os níveis. Eu acho que nós precisamos de um processo de mudança que não dependa de crise. Acho que a crise no Rio Grande do Sul tem sido visto como a principal oportunidade para mudanças e não deveria ser uma das oportunidades. Isso é o problema do Brasil, que trabalha em golfadas, né? A reboque de crises, né, também. Talvez voo de galinha, talvez um passo para frente e 2 para trás. O fato é que a mudança é hoje a única marca constante, a única coisa estável na sociedade moderna é o processo de mudança. E se nós não aceitarmos que a mudança deve estar sempre em processo de acontecimento, nós vamos sofrer muito, como nós sofremos no ano passado. Isso é fundamental, estabelecer um processo de reformas que seja saudável para o Estado, né? Verdade. E eu penso até que quando nós falamos em reformas, parece algo traumático. O processo de mudança não deve ser traumático, o processo de mudança deve ser natural, sabendo que tudo precisa de atualização. Eu acho que isso é uma coisa que talvez assim, seja o mais importante para o Rio Grande do Sul crescer. Nós estarmos sempre caminhando, sempre olhando para frente. Bruno Vanucci, secretário de Parceria e Saneamento aqui de Porto Alegre, obrigado pela presença conosco. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, obrigado. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.